Príncipe da humildade. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de Moisés. Moisés nasceu em um período muito difícil da história, onde o povo hebreu estava sendo escravizado pelos egípcios. E o que salvou Moisés foi o fato da princesa tê-lo adotado. Como isso aconteceu? Arão e Joquebede, que eram os seus pais, conseguiram esconder Moisés por um período de 3 meses, depois que o rei havia dado um decreto que toda criança israelita deveria ser morta assim que nascesse. Então, eles conseguiram, por um período de tempo, esconder essa criança. E, como não estavam mais conseguindo, depois desse período de tempo, eles tomaram a decisão de colocar o menino no rio. Produziram um cesto, revestiram com junco para proteger a criança da água, colocaram ele dentro do cesto e ela foi com Miriam até as margens do rio Nilo e colocou a criança lá no horário propício em que a princesa ia se banhar nesse rio. E ao ouvir o choro da criança, a princesa acaba pegando o cesto, abrindo e encontra aquela linda criança. Por isso que ela dá o nome a ele de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Por isso ele recebeu esse nome e foi dado pela própria princesa egípcia. Então, Miriam, que estava ali por perto, observando, pergunta se ela não quer que ela providencie uma ama de leite para criar a criança. E a princesa aceita e Miriam, sabiamente, traz a sua própria mãe para cuidar do bebê. Então, Joquebede acaba recebendo um salário para cuidar do próprio filho durante um bom tempo. Quando Moisés atinge a fase adulta, ele ainda não tinha embora tivesse aprendido com Joquebede a respeitar a Deus, a amar a Deus e saber que ele poderia ser um libertador do povo de Deus, ele na sua imaturidade, acredita que ele poderia ser o libertador desse povo através das suas próprias forças. Como ele foi criado como um nobre dentro do palácio do rei, com todas as pompas que um filho de rei pode ter, ou o que foi que aconteceu? Moisés agora imagina o seguinte, que ele vai ser libertador, que de alguma forma ele vai libertar o povo, mas a maneira dele, ele não sabia ainda, não tinha aprendido ainda a depender exclusivamente de Deus. Então, ele ouvia o povo sendo escravizado e aquilo ali o incomodava, até que um dia, quando ele já estava com 40 anos de idade, já que naquela época eles viviam muito mais tempo do que na nossa, com 40 anos de idade, Moisés vê é, um hebreu sendo massacrado, maltratado pelo egípcio e respondendo de uma forma que Deus não queria, ele acaba tirando a vida daquele soldado. E ele tem que fugir, né? Mesmo sendo o filho do rei, ele não poderia praticar tal ato, né? O crime. E aí ele foge para a terra de Midian, onde ele conhece lá Zípora, né? A sua esposa, a mulher por quem ele se apaixona. E ele permanece vivendo lá nas terras de Midian, no deserto, próximas ao deserto, durante um período de mais 40 anos. Porque durante esse período, vivendo lá, ele aprendeu a se tornar um homem humilde e dependente de Deus. Aos 80 anos de idade, Deus aparece a Moisés através de uma sarça ardente e o convida para ser libertador do povo. Naquela época, Moisés já nem se sentia capaz de fazer isso e nem conseguia entender como poderia. Então Deus mostra a Moisés que se ele dependesse exclusivamente de Deus, Deus daria a capacidade necessária para que tudo acontecesse da maneira certa. Aí a gente vê Deus enviando o irmão de Moisés para ser porta-voz dele, já que ele tinha uma dificuldade na voz, ele era gago, e por conta disso ele precisava de alguém para ajudá-lo. Essa foi o pedido dele a Deus, e Deus concedeu. Aí a gente vê quando Moisés vai falar com Faraó, Faraó não aceita a libertação do povo, e Deus acaba enviando 10 pragas diferentes para que o Faraó conseguisse finalmente ceder à vontade de Deus. A cada praga ele dizia sim e depois voltava e dizia que não ia libertar e que não ia liberar o povo. Até que na última praga, que é a morte dos primogênitos, a gente consegue entender e perceber que o faraó finalmente decide deixar o povo ir.
Quando o povo já estava no caminho, ele se arrepende e, juntamente com os soldados, vai em busca novamente do povo, porque o povo era escravizado. Isso aconteceu durante um período de 430 anos. Foram muito tempo o povo sendo escravizado. Aprendeu a adorar deuses pagãos, a fazer coisas erradas, mas Deus em nenhum momento se esqueceu do seu povo. E no momento certo ele agiu para que o povo fosse liberto. Então, Deus abre, através de Moisés, o mar vermelho para que o povo pudesse passar, e finalmente o povo estava livre dos egípcios. Entretanto, agora havia um deserto à sua frente, por onde eles tinham que atravessar até chegar à terra prometida, que era a terra de Canaã. Durante o período que eles estiveram no deserto, eles passaram por muitas dificuldades. Isso durou em torno de 40 anos. Então a gente vai ver que Moisés morre com 120 anos. Mas a gente consegue entender que, como líder do povo de Deus, Moisés fez muitas coisas. Em alguns momentos ele fica chateado, em alguns momentos ele comete atitudes inadequadas, mas ele foi um líder por excelência. Ele cumpria, era humilde, fazia a vontade de Deus, o povo entendia e obedecia. Então a gente vai ver que durante o período no deserto, muitas coisas aconteceram. Deus providenciou água, Deus providenciou abrigo durante o dia e a noite, Deus providenciou alimento, Deus providenciou tudo para o povo dele. Foram 40 anos porque eles precisavam de tempo para reaprender a verdadeira adoração a Deus antes de receber, de chegar à terra prometida, né? Antes de receber de lá a bênção de Deus. E durante esse período, Deus envia os 10 mandamentos, as instruções através de Moisés. O povo adora um bezerro de ouro. Moisés fica irado, quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Deus agora pega e escreve com o próprio punho, com o próprio dedo dele, escreve os 10 mandamentos. A Bíblia registra isso, para que nada mais de ruim acontecesse. E a gente vai vendo a providência divina acontecendo através da liderança de Moisés. Só que durante esse período, teve um momento em que Moisés faz algo muito errado, que Deus dá uma ordem a Moisés e, ao invés dele segui-la, ele faz a sua própria vontade, e isso acaba não permitindo com que Moisés entrasse na terra prometida. E você poderia me perguntar, então Deus se vingou ou castigou Moisés por isso? Na verdade, quando a gente lê a história, inicialmente, a gente imagina que, poxa, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, ele ficou 40 anos lutando com o povo, então por que não aconteceu? Porque Deus tinha algo muito melhor para Moisés. O povo entra na terra prometida depois dos 40 anos, e a gente vai ver o seguinte, que Moisés vai até um monte, ele morre lá nesse monte. A Bíblia diz que Deus sepulta o próprio Moisés e que depois o ressuscita e o leva para a glória de Deus. Então a gente vê que muito mais do que a terra, Canaã, aqui no nosso mundo, Deus tinha uma terra prometida para Moisés além daquilo que nós aguardamos aqui, que na verdade nós não aguardamos nada de tão bom aqui neste mundo. Nós aguardamos algo muito melhor que Deus tem reservado para nós. E Deus já deu esse presente a Moisés, esse presente já foi concedido a ele. Ele já tem essa bênção. Moisés já passou pela morte, já passou pela ressurreição e já usufrui daquele momento, daquele dia que eu e você tanto aguardamos, esperamos e anseiamos. Então, que Deus nos abençoe para que nós possamos entender que muitos desafios vão surgir na nossa vida, assim como surgiram na vida de Moisés. Mas, mesmo com os desafios, Moisés entendeu que ele precisava estar na presença de Deus e aprendeu a ser dependente de Deus. E Deus fez dele um grande líder. Deus também pode fazer proezas em nossa vida, se nós nos colocarmos à disposição de Deus e entendermos que Ele tem grandes planos para a nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos um dia feliz. Se você tiver alguma dúvida e quiser complementar tudo o que eu estou falando, você pode ler a Bíblia. No livro de Êxodo conta a história todinha de Moisés, Levítico, Números, vai dando continuidade. E também você pode aproveitar para estudar um pouquinho a palavra de Deus. E também o livro, o capítulo 7 do livro de vocês também fala sobre esse assunto, certo? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Estou à disposição de todos. Um beijo.